Oi, Mariclene. Então, ó, é assim. Você tá aqui na turma, por exemplo, eu tô aqui no nono A. Você vai clicar em atividades. Quando você chegar aqui no campo de atividades, você vai ter esse maisinho aqui escrito criar. Você clica aqui em cima. Aí, o que que você vai fazer? Você clica aqui em atividade com teste. Ó, abriu aqui para você o campo da atividade. Então, por exemplo, eu vou pegar assim, aqui você põe o título da tua avaliação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, olha, animais. Aí, as instruções. Aí, o que você quer com essa atividade? Aí, você fala assim, você quer que ele marque a opção correta. Então, aqui você vai descrever o que você quer na atividade, tá? Eu vou passar aqui rápido esse campo só para te explicar, daí a parte do formulário. Ó, o que que você tá vendo aqui? Tem esse blank quiz. É aqui que você vai clicar para montar o teu formulário, que era aquele formulário que a gente vê da sede, entendeu? Que chega pra gente. Então, o que que eu faço, ó? Primeira coisa, eu clico aqui em cima nesse blank quiz, eu deleto isso aqui. E eu vou colocar o título da minha atividade. No caso, eu falei pra você, seria animais, tá? Mas aí é o assunto que você quiser, se você, ontem mesmo, depois eu vou te mostrar como que eu fiz a minha. Então, aqui você coloca a descrição. Então, aqui começam as perguntas, olha. Quando você clicou, não sei se você percebeu, ó. Você clicou aqui em cima, ele já vai aparecer esse campo, que é onde você vai colocar a tua pergunta, ou se você quiser colocar o teu texto, sabe? Se você quiser fazer interpretação de texto, dá, porque eu tenho feito isso em inglês, ontem eu fiz, então eu coloco aqui, nesse campo aqui, eu coloco todo o texto, e junto com esse texto eu coloco a pergunta, tá? Porque tem que ficar nesse campo aqui. Então, deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver uma questão que eu vou montar para você, para te clarear um pouco melhor. Então, por exemplo, então, como que é macaco em inglês, tá? Eu não vou colocar acentuação nem nada, mas coloquei. Aí eu clico aqui, não tem option 1, tem option 1 aqui. Então, aqui eu vou colocar as possíveis respostas. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, mouse. Vou colocar aqui embaixo rato, né, em inglês. E aqui eu coloco a resposta certa, que é monkey. Certo? O que que eu faço? Eu clico aqui, ó, nesse campinho de obrigatória, porque ele tem, para ele entregar esse formulário, ele tem que responder todas as perguntas que são obrigatórias. Então, toda vez que você montar uma pergunta, você clica no obrigatório. E aí depois você vem aqui, ó, no chave de resposta. Clica em chave de resposta. O que que você vai fazer? Quando você clicar aqui, você vai marcar a opção correta dessa pergunta que você solicitou para eles. No meu caso, como é macaco em inglês, é monkey. Então, eu clico aqui, tá? Ah, eu quero que essa questão tenha um valor de 1 ponto. Então, eu venho aqui nessa setinha, ó, como você tá vendo, eu consigo alterar 2, 3, 4, 5 pontos. Ou não, eu quero só 1 ponto. Então, coloquei 1 ponto, coloquei a chave de resposta. E daí você fala, bom, eu quero mandar para eles um feedback. O que que é esse feedback? É você, às vezes, colocar alguma explicação. No caso, assim, macaco, nós tínhamos estudado na aula tal, escreve-se dessa forma. Eu não tenho colocado nenhum feedback nas minhas questões, mas se você quiser colocar, é só colocar aqui o que você quer falar sobre essa questão, se ele errar ou se ele acertar, e salvar, tá? Aí você clica aqui em concluído. Aí você concluiu a tua questão. Outra coisa legal que eu tenho feito, por exemplo, aqui tá vendo que tem, quando você ergue aqui, vai aparecer tipo aquele quadrinho que dá a ideia da imagem. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui uma imagem, certo? Como eu tô falando de macaco, o que que eu faço? Eu posso ir lá no Google, então eu coloco a palavra macaco e falar, eu vou colocar junto nessa questão, eu vou pôr uma imagem de macaco, para ficar assim mais bonitinho. Então, eu venho aqui, ó, clico na imagem,
Aí você clica com o botão direito, salvar imagem como. Isso é a parte, tá, Mariclene? Isso aí não é necessário fazer. É que eu faço porque eu acho que fica bonitinho. Aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, foto. Vai ser o nome dessa, vai aparecer no arquivo meu de imagens. Então eu clico lá, foto, salvar, né? Aí eu tô voltando aqui agora pro nosso formulário, tá? Vou repetir de novo, ó. A questão tá pronta, aqui você finalizou a questão, tá? Isso aqui é o básico das questões. Mas você fala, eu quero colocar a foto aqui referente para cada questão. Ou às vezes o teu texto que você vai montar, ou de repente é uma atividade que você queira colocar uma tabelinha, que é uma imagem, você vai fazer isso. Aí você vem aqui, não aparece, fazer upload. Então você clica aqui no procurar, porque ele vai para o teu computador, ó. Eu vou na imagens. Lembra que eu tinha salvo a imagem daquele macaco como foto, ó? Então eu venho aqui, ó, pego foto e abrir. Ó, o que que vai acontecer? Então, por exemplo, aqui como é macaco em inglês, né? Que eu tinha colocado. Então aqui tem uma foto do macaco, que eu acho que fica legal. E aqui ele tem as perguntas, tá? Então aí você vai montando. Você fala assim, ah, mas eu quero fazer mais que uma pergunta. É lógico que você vai fazer, provavelmente. Aí você faz o quê? Você clica sempre no maisinho. Quando você clicar nesse maisinho aqui, tô igual com os professores passando passando ensinando, Mariclene, ó. Nesse maisinho, tá vendo aqui? Você vai clicar nesse maisinho. Ele vai dar para você o campo de uma outra questão aqui. Às vezes, Mariclene, ele dá logo na sequência embaixo, mas às vezes ele dá no meio das outras, quando a gente está fazendo mais de duas ou tal, às vezes ele vem no meio, em cima você procura. É a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, pergunta. Você quer pôr um textão, você pode colocar o textão enorme, tá? Você faz a outra pergunta lá, tá? Você fez a pergunta que você queria, ou colocou o texto que você queria, toda a parte. Mas lembrando que se você colocar o texto aqui, logo na sequência do texto, na frente, você vai ter que pôr a pergunta, tá? Daqui você põe as respostas, ó. Colocou uma resposta. Você tá vendo que para cada resposta também você pode pôr uma imagem? Se você quiser, fica a teu critério. Põe outra resposta. Ó, adicionar opção. Clica aqui de novo. Põe outra resposta. Aí ele vai aparecer que não pode porque você deu duas respostas iguais. Então você vai lá, muda. Fez isso, você vai clicar aqui, ó, em chave de resposta, lembra? Quando você clica em chave de resposta, é que você vai colocar a resposta certa para essa tua pergunta. Como eu só coloquei letras aqui só pra gente ir um pouquinho mais rápido, eu vou falar que para essa pergunta aqui a resposta era a letra L. Tá, então eu marquei a resposta. Eu venho aqui, coloco o valor que eu quero. Se eu quiser dar aquele feedback, explicar para o aluno por quê, que a resposta certa é essa, que é para ele relembrar da regra tal, fica a teu critério, você clica aqui e salva. Mas se você não, ó, isso você tá vendo ainda, que o feedback, você tem o feedback para as respostas incorretas e o feedback para as respostas corretas. Eu não tenho colocado, mas fica a teu critério. Daí você clica aqui, ó, concluído, certo? Aí você fala, eu quero fazer mais uma pergunta. Lembra que quando você quiser fazer outra pergunta, você vai clicar aqui no maisinho, ó. Clica no maisinho, tá vendo? Logo aparece outro campo para você montar outra pergunta. De repente você fala assim, vixe, essa pergunta aqui de cima eu não quero mais, eu quero excluir. Como que eu faço, né? Então, ó, por exemplo, você fala, eu quero excluir essa pergunta aqui de cima. Então, você clicou nela, tem o campinho da lixeirinha, daí aparece, ó, item excluído. Você excluiu. Excluiu aquilo que você queria. Aí, de repente, você fala, ai, meu Deus, eu quero mudar o valor daquela questão. Posso mudar? Pode. É só você clicar aqui em cima da pergunta de novo, ó, que ela vai aparecer o campo, ó. Você quer, eu quero mudar a nota dela. Então, você vai em chave de resposta e altera o valor. Ah, quero pôr 2 pontos. Então, você põe ali 2 pontos. E daí, concluído, tá? Então, essa é a parte de montar as perguntas. Outra coisa que você precisa saber. Tem as configurações, ó. Então, você vem aqui nas configurações. Como é uma atividade avaliativa, o que que eu faço, Mariclene? Eu sempre coloco coletar endereços de e-mail. E se restringir ao usuário, a gente tem que tirar, porque senão o aluno, geralmente, ele às vezes acessa com outro tipo de e-mail, né? Então, você tira isso aqui.
que eu tenho feito agora é limitar a uma única resposta. Então, eu coloquei isso aqui. Até a Márcia falou assim, coloca limitar uma resposta só, porque dele não vai ficar mandando para você esse formulário várias vezes, né? Mas se você também não quiser, falar, não, pra mim não tem problema, pode mandar 2, 3 vezes até ele tirar uma nota legal. Aí você tira, tá? Eu vou deixar aqui só pra gente fazer, ó. Esses dois íconezinhos aqui embaixo a gente não marca nada. Daí na apresentação, geralmente eu coloco, se você quiser colocar, mostrar barra em progresso, assim, a partir das questões que ele for fazendo, você pode colocar. Se você quiser embaralhar as questões, você pode clicar para colocar. Aqui, ó, quando ele terminar o questionário, se você quiser colocar para ele, por exemplo, geralmente eu coloco lá, bom trabalho, muito bem, sabe? Então, ó, bom trabalho. E aqui a parte dos testes, que é essa parte final, Mariclene, é legal. Eu não deixo, ó, a nota vai ser liberada após o envio. Ele enviou para você, você já consegue importar essa nota. Eu não deixo eles verem as perguntas erradas e nem as corretas. Eu só deixo eles verem os valores, tá? Aí você vem aqui no campo embaixo e salva todas as informações que você fez. Esse é o básico, tá?